Olá pessoal, aqui é o canal Valentim Itajubá. Hoje eu vou mostrar uma moeda que vocês estão vendo aí, 5.000 cruzeiros do ano 1992. Ela é comemorativa aos 200 anos da morte de Tiradentes. Uma moeda traz uma figura muito importante, uma figura que foi muito decisiva na época do Império, né, da colonização do Brasil. Então vou pedir para vocês um minutinho, que eu vou contar primeiro um pouco da história dele, que é uma figura demais importante para o nosso país. Tiradentes, todo mundo conhece, dia 21 de abril é feriado, mas pouco a gente se lembra, às vezes, do que realmente aconteceu, né? São 200 anos da morte dele, comemorativa, e ele era uma figura importante, né, na região hoje de Ouro Preto, né, antiga capitania de Minas Gerais, de Vila Rica. Então Tiradentes, ele era inicialmente, já trabalhou como tropeiro, minerador, dentista, alferes. Alferes significa uma posição abaixo de tenente do exército daquela época, né? Então ele lia muito artigo político, né, revistas, e tinha muito contato assim com escritores, poetas. Então ele começou a se inspirar no movimento de libertação da coroa portuguesa a partir dos movimentos dos Estados Unidos, a independência dos Estados Unidos, em 1776. Ele lia muito escritos políticos, né? Então ele também se inspirou no movimento político, intelectual na França, chamado Iluminismo francês, a partir de figuras importantes como Locke, Voltaire, Descartes, Bacon, Newton, que passou a inspirar o movimento francês pela independência política também, né? Então ele estava vivendo na época, em 1697 a 1810, estava vendo a Corrida do Ouro, a grande produção de ouro no Brasil, para mandar para Portugal. E Portugal exigia daqui do Brasil, através das capitanias de Minas Gerais, uma divisão de 1/5 da produção de ouro. 1/5 significava mais ou menos 20% de toda a produção. Só que a partir de um certo momento, né, estava caindo a produção de ouro. E a coroa continuava exigindo que a pessoa não tinha os 20% para pagar, que tivesse alguma propriedade, alguma coisa, vendesse, ou que pagava em outros bens, né, que tivesse de valor, para completar o valor. Então estava levando a um descontentamento, uma explosão de revolta entre os produtores de ouro, o povo, né? E a partir daí, ele começou, junto com poetas, escritores e os grandes comerciantes da região, né, parte do clero da Igreja Católica, formaram um movimento de tentativa de se livrar, de se revoltar contra essa exploração, essa opressão da coroa portuguesa aqui no Brasil. Então ele formou um movimento na tentativa de retirar, acabar com essa exploração. E a partir daí formou um grande grupo de pessoas chamado a Inconfidência Mineira, né? Só que entre eles havia o famoso, né, Joaquim Silvério. Esse Joaquim Silvério devia à coroa portuguesa 700 conto.
Então, quando eles iam fazendo esse movimento, tipo um movimento revolucionário, praticamente, para a época, né? Eles chegaram à tentativa de iam planejar, inclusive, a morte do Visconde de Barbacena, que governava a capitania de Minas Gerais. E esse Joaquim Silvestre chegou no Visconde de Barbacena e mandou informar a coroa que estava havendo um levante de protesto, de organização política, para tentar derrubar esse quinto de ouro que ele pagava para Portugal. Aí foi preso e tal, ele denunciou, dedurou o Tiradentes em troca do governo do português, o Império, a coroa portuguesa, perdoar a dívida dele. Está aí a traição dele com Tiradentes. Então ele foi perdoado e o Tiradentes, com mais um grande grupo de pessoas, foram presos, mas todos eles não confirmaram que iam fazer esse levante contra a coroa portuguesa. E nem a tentativa de matar o Visconde de Barbacena. O único que confirmou foi Valente, né, e demonstrou que realmente era responsável pelas ideias de mudança. Aí, no julgamento, ele foi condenado à morte. O único que foi condenado à morte, porque assumiu o que estava sendo feito. Aí foi morto, esquartejado e decapitado a cabeça dele e ficou numa praça como exemplo, né, para a população. Uma coisa muito triste, muito revoltante na época, e que até hoje a gente se lembra do 21 de abril, que no governo Castelo Branco foi instituído um feriado nacional, e ele como patrono da nação brasileira. Um homem que lutou pela independência do Brasil em relação à coroa portuguesa, tá? Então, gente, tá aí a história de Tiradentes, mais ou menos assim, simplificada, não dá para senão falar tudo sobre ele. Vai muitas horas aqui para falar sobre a história essa história toda dele, né? Então vou mostrar agora a moeda. Lembrando a todos que me seguem no canal, que me assistem, que seguem até o final, ative lá o sininho, quem não se inscreveu ainda, aperte o sininho lá e dá um like lá que gostou, fazendo comentário do vídeo, tá, gente? Então vou mostrar a moeda que eu tenho aqui em mãos. 1792, 1992, 200 anos, liberdade e cidadania, Tiradentes. Uma figura que deveria ser mais bem lembrada, né, respeitada, um grande homem, um grande nome para a nossa história. E que hoje em dia é apenas lembrado como o dia do feriado. Eles simplificaram o valor histórico dele, da época, o que foi feito, o que fizeram com ele, né, a crueldade, tá? Ele se revoltou contra a exploração, a opressão do povo que trabalhava nas minas. Ele era da força militar, né, e arregimentou todos os comerciantes, todos os poetas, escritores, clero da igreja, para formar essa oposição, né, para tentar tirar esse poder que Portugal exercia sobre o Brasil. Tá bom? Então tá lembrado aí, uma figura muito importante e histórica para nós, todos nós. 5.000 cruzeiros, tá? Uma das histórias mais incríveis que eu vi até hoje da nossa moeda. Tem a forma de uma corda em laço aí, né? Como ele foi enforcado em praça pública, né, esquartejado e decapitado da cabeça dele ao longo da estrada e puseram a cabeça dele em exposição na cidade, em Ouro Preto. Né. Tudo isso aconteceu no julgamento em Rio de Janeiro, foi levado para Minas Gerais. Tá?
Então tá aí, deixa eu passar a descrição da moeda. O preço, o valor dela hoje em euro está €2,45, tá? R$5.000 cruzeiros, denominação, ano 1992, 200 anos da morte de Tiradentes, período cruzeiro 1990-1993. Tá bem firme aqui. Então, lembrando para vocês aí, a moeda comemorativa, aço inoxidável, tipo de bordo liso, formato redonda, alinhamento 180 graus, peso 9,95 gramas, diâmetro 31 milímetros, espessura 1,9 milímetros. No anverso, 1992, cidadania e liberdade de Tiradentes. Reverso 5.000 cruzeiros. Então tá aqui, o valor dela em euro, €2,45. Foi feito 10 milhões de unidades de cunhagem da moeda, tá? Então é mais ou menos isso que eu ia mostrar para vocês hoje, tá, gente? Lembrando uma história muito significativa para o nosso país, a nossa história, tá? Então, lembrando a todos aí, mais uma vez, a imagem dele. Tiradentes. Eu quero pedir o apoio de vocês, que apoiem meu vídeo aí, me assistem e se inscrevam lá no canal, tá? Ok, gente? Um abraço e até o próximo vídeo.